Olá, paz e bem, amados irmãos e irmãs. Hoje, dando continuidade ao nosso livro Summa Daimoníaca, que é do padre exorcista José Antônio Fortea. É um livro que tem o Tratado de Demonologia e Manual de Exorcistas. É um livro muito bom, traz muito conhecimento, coisas que não é falado na igreja, mas são de extrema importância para a gente no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso combate espiritual. Então hoje é o primeiro capítulo ainda, parte 3. Nós estamos ainda na questão 1 e olha só quantas coisas já falamos. É a primeira questão, que fala assim da natureza demoníaca, que nos pergunta, né? É uma pergunta: o que é um demônio? E aí vai nos explicar o que é um demônio, tá bom? Então hoje, no nosso primeiro capítulo, parte 3 da primeira questão, vai se encerrar hoje. Mas aí, amanhã já entramos no nosso primeiro capítulo, questão 2. Então é um livro que tem muito a nos ensinar, tá bom? Você que não é inscrito ainda, corre lá, se inscreve no canal, toque o sininho para ser notificado toda vez que a gente gravar um vídeo e ele for lançado no YouTube. O YouTube vai te avisar de primeira mão que esse vídeo saiu, você já pode assistir e assim você não perde nenhum capítulo, tá bom? Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendendo no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Então, primeiro capítulo, parte 3 do livro Summa Daimoníaca, que vem nos falando da natureza demoníaca. Primeira questão: o que é um demônio? Continuemos então. Eu vou falar o último parágrafo que a gente terminou ontem, para você estar sempre, para você não ficar perdido aí, pegando as coisas pela metade. Então eu vou falar o último parágrafo, que dizia assim: chega um momento em que Deus, amor, dá as costas e deixa seu filho seguir seu caminho. Deixa o demônio seguir a sua vida separado. Então agora dando continuidade. Podemos dizer que não é de uma hora para outra que um anjo se transforma em demônio, já que se trata de um processo lento, gradual, evolutivo. Há um tempo certo em que o espírito angélico tem que tomar a decisão de se desprezar ou não do seu Criador. Já foi dito que nesse processo pode-se voltar atrás. Essa é a celestial batalha de que fala o Apocalipse 12, versículo do 7 ao 9. Mas chega um momento em que os demônios se afastam cada vez mais. Não haveria sentido insistir. O Criador respeita a liberdade de cada um. Portanto, o demônio é um anjo que decidiu ter seu destino distante de Deus e quer viver livre, sem amarras. Frequentemente, ele é representado em pintura, esculturas, de modo disforme. Uma forma muito adequada de representá-lo, pois se trata de um espírito angélico deformado. Segue sendo anjo, somente sua inteligência, a sua vontade são deformadas. A solidão interior em que permanecerá por séculos e séculos. Os ciúmes ao compreender que os fiéis gozam da visão de um ser infinito, levam-no a reprovar seu próprio pecado mais uma vez
Como odeia a si mesmo, odeia a Deus, odeia aos que lhe deram razões para afastar-se. Mas nem todos sofrem igualmente. Durante uma batalha, uns anjos se deformaram mais que os outros. Aqueles que mais sofrem são os que mais se deformaram. Porém, é necessário recordar novamente que essa é uma deformidade da inteligência e da vontade. A inteligência está deformada, obscurecida, pelas mesmas razões que justificou seu caminho, sua libertação. A vontade impôs a inteligência, sua decisão, e a inteligência se viu impelida a justificar tal decisão. A inteligência funcionou como um mecanismo de justificação, de argumentação daquilo que a vontade estimulava a aceitar. Como se vê, o processo tem uma extraordinária semelhança com o processo de aviltamento dos humanos. Não esquecemos que nós humanos somos um espírito em corpo. Se nos omitirmos diante dos pecados relativos ao corpo, sofreremos o mesmo processo interno que leva uma pessoa boa a acabar na máfia, ou tornar-se um soldado num campo de concentração ou um terrorista. Em próprio, o conceito de pecado, de tentação, de evolução da própria iniquidade é igual tanto no espírito angélico como no espírito do homem. Os pecados humanos são sempre pecados do espírito, ainda que os cometa com o corpo, já que este é tão somente um instrumento daquilo que o espírito decide com seu livre arbítrio. Assim como o menino atravessa um período de infância, o anjo que acaba de ser criado não tem experiência. O ser humano tem tentações como outras pessoas. E os anjos também as têm. O homem pode pecar por ideais tais como a pátria, a honra da família, o bem-estar de um filho. Os espíritos angélicos também por trás de si grandes coisas, também traz por trás de ti grandes coisas, grandes causas, que mesmo sendo distintas das humanas, presumem uma complexa correlação angélica de todo esse mundo humano que conhecemos. Nós humanos somos também espírito. Apesar de possuirmos um corpo, só temos de olhar o nosso interior para compreender como se pode cair no pecado, como se pode degradar-se. Sendo assim, os pecados dos anjos começam a nos parecer mais próximos e já não são mais incompreensíveis. E tem uma explicaçãozinha no rodapé que também não pode se deixar passar. Um grande amigo meu, essas explicações que tem no rodapé é do padre José Antônio Forte, também, que ele escreve o livro, mas também conversa conosco. Um grande amigo meu, professor da Universidade de Alcalá de Henares, ficou um pouco surpreso com essa expressão de dar as costas. Lembra que ele disse Deus dá as costas? Então, o amigo dele ficou surpreso com essa expressão que ele colocou no livro. Inclusive, ele sugeriu a possibilidade de uma correção na formulação da frase. Pode, de verdade, o amor infinito fazer tal coisa? Sem dúvida, sim. A rebeldia da criatura faz com que, finalmente, Deus a abandone à sua própria sorte. Que momento é esse em que a criatura é abandonada? Interrogação, é uma pergunta. É o momento em que Deus decide não lhe conceder mais nenhuma graça de arrependimento. Nesse instante podemos dizer que Deus deu as costas ao ser que criou.
quando ocorre essa terrível e temível decisão, a criatura já está julgada. No nosso caso, da humanidade, depois que morremos, já temos o nosso martelo batido e Deus não pode mais, não tem como mais derramar a nossa graça de arrependimento, porque nossa vida já passou. É isso que Ele quis que nós entendêssemos. Tá bom? Amados irmãos, vamos encerrar com a oração de São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão, o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A fim que a tua vontade se realize através de mim hoje. Mas, irmãos e irmãs, o nosso primeiro capítulo, questão 1, parte 3, fica por aqui. Amanhã ainda é primeiro capítulo, só que é questão 2. Tá bom? Amados irmãos, vocês vão acompanhando, vocês vão entendendo, tá bom? Paz e bem, Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.